Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa parte 2 da nossa formação do programa Alfabetiza Juntos, tá? Eu vou trabalhar com vocês agora o currículo em integração e o desenvolvimento integral dos estudantes. Lembrando que eu vou deixar o videozinho para vocês, conforme eu disse na TTC, o videozinho do Tintim, tá? Para vocês assistirem. E após vocês assistirem, eu gostaria que vocês tivessem um olhar para a questão como o Tintim atravessava da casa dele até a casa da avó dele, quais eram as interações sociais que ele tinha, quais eram os aprendizados que ele desenvolvia e qual a relação que tem o contexto desse vídeo com a concepção de educação integral. Quando a gente pensa em concepção de educação integral, a gente tem que ter bem claro na nossa mente que a centralidade é no estudante, a sustentabilidade, a inclusão, a equidade que é uma coisa assim que muito se fala e pouco a gente consegue fazer, principalmente dentro da questão das nossas avaliações e flexibilização do nosso currículo, e a questão da integração curricular. Quando a gente fala na questão de currículo, do currículo paulista, nós temos dentro tanto do currículo, né, quanto das ODS, que são aquelas metas aí que nós temos para atingir dentro da ONU, que foram assumidas pela União, pelos estados, pelos municípios, que é o desenvolvimento integral do estudante. Quando a gente pega aí, nós temos aí o quarto tópico, né, que é a educação de qualidade e redução das desigualdades. E quando a gente fala nessa questão da redução das desigualdades, a gente tem aí um currículo que, dentro da medida do possível, faz com que a gente consiga aí trabalhar esse desenvolvimento integral do nosso estudante. Então, quando a gente pega aí os campos de atuação, a gente desenvolve aí o currículo do primeiro ao nono ano, principalmente falando em questão de ensino fundamental, um currículo que ele está feito de forma espiral. Eu sempre falo para vocês que o currículo é feito de forma espiral, por quê? Porque ele vai e volta. E aí a gente entende que ao longo dos anos da carreira escolar, a gente precisa de aprofundar com os nossos estudantes todo o embasamento que eles têm, né? Tanto que às vezes uma habilidade que ela é do nível avançado para aluno de primeiro ano, quando ele passa para o terceiro ano, aquela habilidade já é considerada básica, né? Dentro do nível de proficiência, tá? Então, todo o nosso currículo, quando a gente pega, principalmente nessa questão do desenvolvimento da leitura, esse desenvolvimento da escrita, a gente tem que ter bem claro que a gente precisa de desenvolver. A prática da linguagem, prática de linguagem é conteúdo escolar. Precisa de ser desenvolvido na escola para que o aluno consiga aplicar aí na vida, tá? E aí vem aquela questão, né, de R$ 1 milhão. Como formar leitores, né? A gente consegue formar leitores como? Incentivando práticas de leitura, sendo leitores proficientes, né? Nós, enquanto professor, nós vivemos num eterno ato de aprender. Vivemos lendo, vivemos nos atualizando, sempre lendo artigos referente à educação, né? E uma das premissas de ser professor é você ser leitor, você ser informado para você informar. E aí é bem desafiador quando a gente ouve ou a gente vê alguns resultados onde o aluno não lê com proficiência, e quando a gente vê é uma defasagem do aluno, por quê? Porque não é ensinado esses tipos de conteúdo na escola. E a escrita é uma representação da fala, certo? Por que quando a gente manda um áudio para alguém, a pessoa consegue entender aquilo que a gente fala, mas no momento que a gente escreve, muitas das vezes as informações elas são deturpadas? Porque a gente precisa de ter clareza do quê? Que a gramática ela faz parte da língua, a gente precisa estudar, a gente precisa de colocar isso em prática. E onde que todos esses conteúdos são desenvolvidos? Na escola, tá? Então, a criação da linguagem interior, da qual emerge a literatura, a consolidação de uma estrutura mental, cultivo de pensamento abstrato, é essencialmente linguagem, a luta por recriar. Quem aqui já leu algum texto ou algum vídeo, alguma coisa que dentro daquele momento da sua vida
que você fala, nossa, parece até que foi eu que escrevi, e aí você observa-se que não foi você que escreveu, mas que alguém está tocando dentro de você. Porque através das palavras a pessoa transmite aquele sentimento, né? Então, quando a gente pensa aí no estético e no literário, a gente tem formas pré-fixadas, familiaridade com as vozes de quem está escrevendo, né? A gente consegue multiplicar, expandir, né, esse universo. Por isso que quando eu falei para vocês fazerem a indicação literária, quando eu pego a indicação literária de vocês, a gente consegue ver, cara, dá vontade de ler. Quando a gente pega a indicação literária do professor, a gente sente vontade de ler aquele livro. Por quê? A forma como vocês fizeram aquela indicação fez com que fala, poxa, eu tenho vontade de ler esse livro. A mesma coisa acontece com os nossos estudantes. A gente precisa de despertar esse gosto pela leitura dos nossos alunos, tá? E quando a gente tem esse conhecimento estético e literário, a gente está assim, uma eterna construção de sentido. A partir do momento que a gente consegue fazer essa construção de sentido, a gente consegue formar. E quando a gente tem uma bagagem, a gente consegue formar. E a gente precisa ensinar o nosso aluno a construir o seu embasamento teórico, certo? Quando a gente vai escrever um gênero textual, quando eu falo para vocês, hoje vocês vão fazer o registro reflexivo da TPC, automaticamente vocês já têm o hábito de ver quem fez o registro anterior, ver o estilo que a pessoa escreveu, a forma como a pessoa escreveu para vocês textualizarem. E aí, quando vocês passam a textualizar aquilo, é por quê? Porque você já tem o conhecimento daquilo. Já foi ensinado para vocês. Alguém ensinou para vocês para que vocês consolidassem aquele gênero. Quando eu falo para vocês escrever um poema, você já imagina o quê? Ou um texto escrito em estrofe, porque tem que ter rima, são quatro linhas. Quando a gente pensa em poema, a gente pensa nisso. Claro que tem outra estruturação, né? A gente já pensa. Por quê? Porque já foi ensinado, já foi pré-fixado, né? Então, quando a gente tem essas formas pré-fixadas, a gente consegue se familiarizar com as diferentes vozes, a gente consegue ter experiência dessa estética, a gente consegue expandir, né? A gente consegue ampliar essas fronteiras aí do leitor. Então, assim, é muito importante, né? Aí você fala assim, poxa, Suzane, você está fazendo uma formação de alfabetização e você já está pensando em gêneros literários? Porque a gente forma o nosso aluno para que ele seja desenvolvido integralmente, tá? E aí, quando a gente fala nessa relação entre teoria e prática, né? Como que a gente vai fazer tudo isso para que o nosso estudante consiga aí refletir? Como eu falei para vocês, a gente teve eu comecei, né, falando na TPC com vocês sobre a taxonomia de Bloom, para a gente poder identificar aí onde que está dentro do nosso currículo, né? E aí eu trouxe aqui uma parte teórica para a gente conversar. A taxonomia de Bloom, ela é um sistema de classificação usado para definir e distinguir diferentes níveis de cognição humana. Pensamento, aprendizagem e compreensão. Quando eu entendo que se eu não compreender, eu não vou aprender, fica mais fácil. Por quê? Já aconteceu de vocês na escola, você fala, caramba, esse menino está no ambiente letrado, eu faço atividade permanente todo dia, esse menino não consegue, não. Enquanto ele não compreender, não vai rolar o aprendizado, tá? Então, a taxonomia de Bloom, ela veio assim, para informar e para orientar quais são essas fases de desenvolvimento aí dentro, né, do currículo. Então, ela foi publicada originalmente em 1956 com uma equipe de psicólogos, né? E aí ela foi originalmente, né? Então, ela é desenvolvida em 3 pilares: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. E aí, conforme foi tendo a evolução, foi acontecendo, né? As evoluções, que tudo que a gente estuda, a gente vai evoluir numa forma. Hoje, um estudo demonstra que era dessa forma, depois com a evolução, com a tecnologia, a gente vê formas diferentes, né? Então, quando a gente entra aqui nessa taxonomia de Bloom, a gente consegue entender que reflexão sobre as habilidades prioritárias na alfabetização e as práticas docentes, tá? Então, aí a gente tem esse escopo aqui de uma pirâmide que é lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar.
que é o quê? Operação cognitiva, objeto de conhecimento e o fator modificador. Por quê? Quando a gente entende que a gente obedecer uma certa sequência, até quando a gente chega lá para ele criar, tem vários processos que precisam ser trabalhados. E o nosso currículo, se vocês observarem, ele é todo desenvolvido em quê? Em habilidades e competências, né? Então, ao longo da carreira escolar, a criança vai desenvolvendo habilidades que, juntadas, todas elas, dentro aí dessa taxonomia, dessa forma de aprendizado, eles conseguem aí ter o seu embasamento para poder seguir aí na sua vida, nas suas questões de conhecimento, tá? Então, assim, ó, reflexão sobre as habilidades prioritárias na alfabetização e nas práticas docentes. O que esses meninos precisam saber, tá? Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, construção do sistema alfabético, tá? Construção do sistema alfabético. Quando eu falo essa questão da construção do sistema alfabético, a gente tende a pensar que a criança precisa estar alfabetizada. E a gente precisa ter a compreensão de sistema de escrita e de uma criança alfabetizada, tá? Emília Ferreira trouxe para a gente aí a concepção aí dentro da psicogênese da linguística e da psicogênese da nossa língua, que a criança aprende por hipóteses. E conforme ela vai tendo contato aí com esse ambiente letrado, com esse ambiente alfabetizador, com as intervenções do professor, ela vai tendo conhecimento aí. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa criança que consegue entender que letra é para escrever números, a gente não utiliza letras e números, símbolos, para a gente compreender o que é sílaba, o que é vogal, o que é consoante, o que é a questão da fonética também, a gente consegue entender o quê? Ele já está compreendendo o sistema de escrita, tá? Então, ler palavras tomando como referência palavras conhecidas ou memorizadas estáveis, como o próprio nome dos colegas, construção do sistema alfabético. Quando eu bato na tecla com vocês, atividades permanentes, atividade de leitura do alfabeto, atividade de leitura dos nomes. Por quê? São as referências que eles têm. O nome é uma identidade. O nome é uma coisa que eu vou usar para o resto da minha vida. E como eu trabalhar essas regularidades? Meu nome é Suzane, o nome do meu colega é Samuel. Qual é a regularidade que tem no nosso nome? Eu começo com S. Qual é o outro colega da sala que começa com S? E aí a gente vai trabalhando isso. Então, isso deve ser acontecido de que forma? Planejada, porque quando o professor planeja essas atividades, por mais que elas sejam atividades permanentes, atividades que o professor vai fazer todos os dias, precisa de um planejamento, porque o professor precisa saber quais intervenções ele vai fazer. Se todo dia eu falar a mesma coisa, todo dia eu fazer a mesma intervenção, eu vou ter um resultado diferente? Fica aí a reflexão para vocês, tá? E aí, quando a gente fala aí nessa questão de equidade, né, segundo a BNCC, o Brasil, ao longo da sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. Por isso, a partir dos resultados da avaliação de influência leitora, é importante analisar o impacto quanto ao princípio de equidade que reconhece as diferentes necessidades dos estudantes. O meu planejamento é único, a minha intervenção não, tá? Por mais que a gente trabalhe aí no currículo, todas as crianças estão fazendo a mesma atividade, a intervenção do professor é crucial. Quando a gente olha aqui nessa primeira imagem, tá vendo? Igualdade consiste em tratar as pessoas como iguais, independente de quão diferente elas sejam, tá vendo? Essa concepção aqui. O que é equidade? Consiste em tratar de forma diferente aqueles que não se encontram em situação de igualdade. Olha que legal, perdão, essa imagem. Quando a gente olha aqui, ó, aqui todos estão em cima de 2 livros. Olha aqui, 2, 3 e 4, para que todos ficam aí no mesmo posicionamento. Aqui fica bem claro que a intervenção do professor. Quando a gente faz um mapa de hipótese de escrita, que está lá mostrando para mim que o meu aluno é abaixo do básico, certo? E eu tenho um aluno avançado. Esse mesmo aluno,
essas duas crianças estão na mesma sala de aula. Então, eu vou falar assim, não, é problema dele que não aprendeu, eu estou aqui para dar minha aula e pronto. Não. Nós, enquanto professor, a gente precisa de ter esse olhar para o nosso estudante. Que intervenção que eu vou precisar de fazer, né? Porque se vocês derem uma olhadinha, eu vejo na avaliação que vocês fazem lá no Drive, e muitas de vocês colocam lá para mim, essa semana eu tive dificuldade com tais e tais alunos por conta dessa intervenção, e vocês mesmas já colocam, para a semana que vem eu pretendo fazer isso, isso e aquilo. O que acontece? A partir do momento que o professor sabe, o professor está o quê? Proporcionando essa equidade. Que isso é o nosso maior desafio aí dentro da nossa jornada enquanto professor, tá? Aqui eu vou trazer para vocês uma questão de avaliação e acompanhamento de aprendizagem, tá? Quando a gente pensa em avaliação, o primeiro instrumento que a gente tem de diagnóstico dentro da escola, independente da série que o aluno esteja, é o quê? Vocês sabem? Eu acho que sim. É o mapa de hipótese de escrita. A criança pode estar no 5º ano. A criança chegou na escola, a primeira coisa que o professor faz é uma sondagem de hipótese de escrita. Porque a partir da hipótese de escrita, a gente consegue saber que nível que o nosso estudante está dentro do sistema de escrita. Principalmente para os estudantes de 1º ao 3º ano, que ainda saem dentro da fase da base de consolidação do sistema de escrita, de alfabetização, a gente faz aí essa sondagem. E aí, quando a gente fala que isso é um instrumento norteador do trabalho do professor, o diagnóstico ele é muito importante. Esse diagnóstico não é para ser feito só no início do ano, quando esse aluno entrar. Esse diagnóstico ele precisa ser feito ao longo do ano letivo. Por quê? Até para pontuar dentro do meu planejamento. O que eu vou precisar de fazer? Quais intervenções eu vou precisar de tomar? Que plano de ação que eu vou ter que desenvolver com os meus estudantes, tá? Então, aqui, gente, eu vou retomar aqui com vocês, né, a questão dos nossos resultados. Esses foram os nossos resultados da nossa sondagem inicial, como nós estamos falando, né, na questão de diagnóstico. Da sondagem inicial que nós fizemos lá no mês de fevereiro com os nossos alunos, nós iniciamos aqui no 1º ano com 49 alunos pré-silábicos, no 2º, 7, no 3º ano, 5. E isso é um fator de grande preocupação para a gente, né? Quando a gente chega aqui, principalmente esses meninos aqui de 1º ano, não. Eles ainda não tiveram contato, tal. Mas quando a gente pega aqui 7 crianças pré-silábicas, no 2º ano, 5 crianças pré-silábicas, no 3º ano, a gente tem uma preocupação. Por quê? Quando a gente fala em hipótese de escrita, esse menino tendo contato 1 ano inteiro dentro da escola, 2 anos inteiro dentro da escola, com o professor alfabetizador, com as atividades permanentes, com todas as intervenções, esse aluno não consegue ainda entender que cada vez que ele abre a boca sai um som diferente, que ele não faz mais, ele faz aquela leitura corrida, ele não consegue fazer essa compreensão da palavra dividida em sílabas, que ele precisa de uma consoante e uma vogal, nós temos um problema, tá? E muito disso é um problema de aprendizagem, muitos desses estudantes sim têm problemas de aprendizagem, deve ter uma deficiência intelectual aí, que a saúde vai diagnosticar, mas a gente, enquanto escola, precisa de quê? De fazer um plano de ação para que a gente consiga evoluir essas crianças, tá? Dentro desse parâmetro aqui, ó, a questão nós tivemos aí na primeira sondagem 249 alunos não alfabéticos. Uma coisa que a gente conseguiu foi segurar todos os meninos não alfabéticos aqui, ó, no 3º ano, né? A gente teve aí uma quantidade de X já não reprovaram no ano passado que não tinham conseguido. Aliás, o ano passado não teve reprovação, na verdade. Todos os alunos que foram para o 4º ano, eles foram alfabéticos, tá vendo? E esse um aluno aqui, que está no 5º ano, não era aluno nosso, é um aluno que veio de outra rede, tá? Então, assim, a gente precisa de fazer o quê? De segurar o nosso trabalho aqui na base, para que a gente consiga ter o aprofundamento aqui com esses meninos, tá? Já na sondagem aqui, deixa eu passar para o próximo slide.
aparece que está compartilhando. Aí, quando a gente vem para cá no resultado do primeiro bimestre, olha que bacana. A gente já não tem mais nenhum aluno aqui pré-silábico no terceiro ano. Por quê? Porque a gente entende que a gente conseguiu aí evoluir com esses estudantes. E esses 6 estudantes, deixa eu só pegar aqui nas minhas anotações. Esses 6 estudantes que a gente tem ainda aí no segundo ano, que ainda não conseguiram evoluir, né? Na primeira sondagem nós tínhamos 7, agora nós temos 6. São esses estudantes aí que a gente precisa de atacar. Porque está tendo contato com o ambiente letrado, está tendo contato com as atividades permanentes, está tendo contato com N coisas. O que está acontecendo? Que essa criança não está conseguindo pensar no sistema de escrita, tá? Então, aí é um momento de reflexão para a gente. O que eu, enquanto professor, posso fazer para que esse aluno evolua? E aí vocês vão falar para mim, Suzane, mas essa criança está só no segundo ano. Não, a gente precisa de fortalecer essa base. Esse é o aluno que hoje ele está no segundo, mas também ele está no quinto ano. Esse aluno precisa de ser garantido sua aprendizagem, seu desenvolvimento integral, tá? Então, acaba sendo uma responsabilidade de todos. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar, né? Esse olhar para a escola como um todo, não somente para a turma em questão, né? A gente conhecer os resultados da nossa escola. E aí, quando a gente vê esse gráfico comparativo da nossa hipótese de escrita, ó, olha que bacana. Tudo que está em azul claro é a inicial e a preta é a do primeiro bimestre. Olha que bacana. De 61 pré que nós tínhamos na inicial, nós só temos agora 25. É um número grande ainda? É um número grande. Mas esses alunos pré, com certeza, na próxima sondagem já não estarão, né, nessas condições. Tá bom? E aqui, ó, o nosso foco é 100% dos alunos alfabetizados no final de 2024, né? A gente vai conseguir atingir essa meta? Não sei, mas a gente sempre trabalha para 100%. Então, é aí onde que a gente precisa de firmar o nosso trabalho, de firmar os nossos diagnósticos, conhecer o nosso aluno, saber quando que a gente vai conseguir colocar esses alunos em situação de equidade, tá? E aqui a gente entra aí no nosso mapa de produção textual, tá? Eu só vou tomar como base para vocês o resultado da produção textual do primeiro bimestre. E aí, olha que bacana, nós temos aqui, né, separado pelos níveis de proficiência. Abaixo do básico, básico, adequado e avançado. E aí, é um desafio para a gente, puxar esse menino aqui, ó, o adequado para o avançado, né? Nós temos aí esses 22 alunos não alfabetizados, que eles estão já no processo aí de avaliação de produção textual. Nós temos esses meninos aqui, né, que é a nossa preocupação. Esses 53, 80, 90 e pouco, 90 alunos, né? 53, 57, 90. A gente tem aí 90 alunos que é a nossa preocupação, tá? Esses 90 alunos estão aí no nível de proficiência insuficiente, né? Quando a gente pega uma criança no básico, a gente está dizendo que ele não conseguiu os conteúdos mínimos esperados, né? Eu estava até comentando com as professoras de quinto ano, eu recebi algumas produções de texto dos meninos de quinto ano, muito bem escrita, muito bem elaborada, muito bem embasada, com erros de ortografia, né? E aí foi onde, até na devolutiva para a professora, eu falei, a gente precisa de atacar a modelização, porque essas crianças, eles escrevem bem. Quando a gente pega produção textual aí dos meninos de terceiro ano, a gente escreve folha, 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 se deixar escreve umas 3 folhas, mas não tem paragrafação, não tem ortografia, né? Não tem uma compreensão. E aí a gente precisa o quê? De retomar esses processos de produção de texto, textualizar, modelizar. O professor, se ele escreva, como que vocês conseguem fazer ata da TPC? Pegando pelo modelo do coleguinha. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem bem na cabeça de vocês. Eu sempre pego do meu coleguinha, como que o meu coleguinha fez? Como que a minha professora fez? Qual o modelo? Né? Sempre embasar isso.
as crianças precisam de ser modelizadas. O professor precisa ser escriba, o professor precisa ir para a lousa fazer, um coleguinha que tem um nível de proficiência acima, ser o escriba, né? Fazer essa correção coletiva, pegar esse texto desse aluno que não está muito legal, coloca, projeta lá na lousa, né? Como que a gente pode arrumar, ensinar movimentos metodológicos? Enquanto a gente não ensinar movimentos metodológicos para essas crianças, eles vão continuar construindo os textos que não têm grandes embasamentos, né? Aí você fala para mim, Suzane, nós estamos numa formação de alfabetização, você está falando disso? Sim. Se a gente não pegar na base, a gente não consegue aprofundar, né? Eu estava conversando também com a Kátia esses dias, a professora do segundo ano, e uma das coisas que a gente viu, e a mesma conversa que eu tive com a professora, eu tive com a professora Priscila, que dá aula de língua portuguesa aqui para os meninos dos anos finais. E a mesma necessidade que a professora no segundo ano sentiu é a mesma que a professora dando aula para o oitavo ano sentiu, que essas crianças não têm repertório, né? E aí, quando você dá uma palavra para eles escreverem, escreve banana. Ah, eu gosto de banana. Ah, a banana é amarela. A banana é bonita. Eles só sabem escrever isso. E aí, o que acontece? Aí a professora falou que ela começou a ver que ela precisava de ampliar esse repertório, né? E aí ela trouxe uma imagem, né? Para eles analisarem. Tá, o que tem mais? O que mais? O que mais? O que mais? Vai expandindo. A partir do momento que o aluno expande, ele é cutucado a pensar fora da casinha, ele começa o quê? Produzir mais. Então aí fica aí a nossa função aí de retomar com esses meninos, tá? De aumentar esse repertório dos nossos estudantes. Trouxe aqui para vocês agora, gente, o resultado da nossa avaliação de fluência leitora, tá? A avaliação de fluência leitora é desenvolvida com os estudantes do segundo ano, dos anos iniciais, né? E ela acontece, essa aqui é a avaliação de entrada, ela aconteceu aqui no início agora do ano, né? Então, esse é o nosso perfil, né? Se a gente for pegar os estudantes do segundo ano, nós temos aí 6% dos nossos estudantes, que equivale a 5 estudantes que são leitores fluentes, né? E aí entra dentro do nosso desafio enquanto escola. Esse menino precisa de ler com prosódia, esse menino precisa de ler com entonação, precisa de ler com compreensão, né? E quando que a gente vai conseguir fazer com que esse aluno leia melhor, que esse aluno tenha prosódia? Quando a gente trabalhar os conteúdos de leitura, tá? Então, aqui, ó, nós temos 60% dos nossos estudantes aqui do segundo ano estão no nível pré-leitor. O que é o nível pré-leitor? O estudante não dispõe de condições para realizar uma leitura oral e quando o faz, isso exige muito esforço. Olha, nós temos 59% dos nossos estudantes no segundo ano nessa condição. Aquele aluno que lê ou só lê as letras, não consegue juntar uma sílaba, lê com soquinho, lê com dificuldade, né? E aí, o que a gente precisa de pensar? Quem é esse leitor iniciante, né? Pulando todas essas etapas aqui para o leitor iniciante. O estudante leu corretamente no tempo de 60 segundos, 11 ou mais palavras e 6 ou mais pseudopalavras, ainda que consiga ler fragmentos de texto, não chega a ler mais de 65 palavras, pelo menos 90% de precisão. Aí entra naquela questão daquela palavra bonitinha, né? A prosódia. A gente precisa de ensinar prosódia para os nossos estudantes. Precisa de ter um momento aí dentro da minha rotina que meu aluno faça a leitura. A plataforma Elefante Letrado, ela veio para poder auxiliar o professor, né? Embora nós estamos aí em fase de implementação da plataforma dentro da nossa rotina, dentro da escola, se habituando aí às novas tecnologias, vai ser lendo, né, que a gente vai conseguir fazer com que esses estudantes melhorem a questão da fluência leitora deles, tá? E aí entra o nosso objetivo aí, tá? De nós, junto com o programa Alfabetiza Junto, dentro das nossas intervenções enquanto escola, que é tornar os nossos estudantes leitores fluentes, tá? Ao ler o texto, o estudante leu mais de 65 palavras, uma taxa de pelo menos 90% de precisão, né? E aí entra os nossos desafios. A partir desses resultados, né? Se vocês entrarem lá na plataforma Elefante Letrado, que é tema também
das próximas formações em ATPC, da gente analisar essa avaliação de fluência, como tá esses dados, como esse aluno fez, como interpretar esse relatório gerencial, para que eu consiga desenvolver uma intervenção na sala de aula com os meus alunos, né? E aí, quando a gente tem essa clareza do que a gente precisa fazer, a gente traça um plano de ação certeiro. Como eu disse anteriormente, já disse em outros momentos, a Márcia usa a expressão, a roda já foi inventada, é só botar a rodar. A gente não precisa de fazer projetos mirabolantes, a gente não precisa de fazer, aquela coisa bonita visualmente, não. A gente precisa de coisas funcionais. E nós estamos em uma época que a gente não tem tempo a perder, a gente não tem tempo dentro da escola, a gente não tem tempo dentro da nossa rotina. Então, assim, quais são as práticas exitosas de leitura? Dentro da nossa própria escola, a gente tem professores que, quando a gente começa a compartilhar as boas práticas, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Então, assim, entre vocês mesmo, nossa, estou com dificuldade disso, o que você está fazendo? Tenham essas trocas entre vocês, porque aí a gente consegue atingir os objetivos aí propostos para os nossos estudantes. Meninas, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, tá? O link disponível, porque não dá para eu colocar aqui, que ele não roda, não vai gravar. Nesse vídeo, é um nível que ele está explicando, é um vídeo bem gostosinho de se ouvir, que ele explica cada fase de escrita, tá? E aí, para vocês entenderem cada fase de escrita é melhor. Por quê? Eu observo que vocês apresentam em alguns momentos dificuldade na questão da avaliação das sondagens. Quando a gente desenvolve, quando vocês faz a sondagem com uma criança de primeiro ano e uma sondagem com uma criança de quinto ano, em hipótese de escrita, né? Vocês tendem a colocar, a escrita de uma criança de primeiro ano que é silábica, né? Que ela já é silábica, vocês colocam lá de fato que é silábica com valor, mas quando essa mesma criança é silábica e está no quinto ano, vocês tendem a puxar não, essa criança é pré-silábica. Não, gente. Eu vou segurar ele nessa hipótese de escrita, porque não, gente. Hipótese de escrita não somos nós que avaliamos. Hipótese de escrita, quem falou pra gente foi a Emília Ferreira e a Ana Teberoski. Elas deixaram pra gente, se a criança pensa a escrita assim, ela é essa hipótese. Não, mas ele vai regredir. Ele vai avançar. Não, ele não vai regredir. O que acontece é o quê? A sondagem é um momento de intervenção com o professor. Tinha-se antigamente essa visão assim, não, só vou ditar as palavras para o aluno, não vou falar nada para ele. Eu não posso falar nada para o meu aluno na hora da sondagem, eu vou ditar as palavras e pronto, ele escreve o que ele sabe. E não é, tá? No momento que o professor dita a palavra, obedecendo todas aquelas regrinhas de aplicação da sondagem, o professor precisa ter consciência do quê? De que é o momento de intervenção. Como que você vai saber que o seu aluno está pensando no sistema de escrita se você não fizer as perguntas, as intervenções? O aluno não vai pensar sistema de escrita se você não fizer as perguntas certas. Como você vai saber que ele está pensando, né? A gente tenta a fazer a sondagem, colocar a sondagem corrida, que ele leu corrido. Não. A partir do momento que ele colocou um monte de letras aleatórias, mas ele apontou o dedinho para cada letra, cada vez que ele abriu a boca, ele apertou uma letra, ele está dizendo para mim assim, eu já estou pensando silabicamente. Eu não tenho valor sonoro em relação ao que eu falo, ao que eu escrevo, mas eu já estou pensando silabicamente. Então, assim, é muito necessário que vocês sempre tenham essa visão, independente da idade do aluno. Eu fiz uma sondagem essa semana com o menino aqui que está no 8º ano. Ele está silábico com valor. O Guilherme. O Guilherme tem 13 para 14 anos. Enorme, menino enorme. Mas o Guilherme é uma criança silábica, né? Então, não é porque ele é grande que eu vou falar, não, esse menino já é pré-silábico. Ele é pré-silábico porque ele é grande. Não, a gente tem que ter essa visão, tá? Porque senão a gente não trabalha, de fato, com a psicogênese da língua escrita. Aí entra naquela questão, qual a importância de realizar a sondagem adequadamente, tá? Como eu já disse para vocês, Emília Ferreiro, os estudos dela transformou a alfabetização, né? Porque ela mostrou que o processo dinâmico construtivo, reconhecer as diferentes hipóteses de escrita permite aos educadores apoiar as crianças em sua jornada única de aprendizado, tá? Respeitando seus ritmos e peculiaridades individuais. Quando eu sei que o meu aluno é silábico com valor, principalmente quando ele está escrevendo somente com as vogais, ele não escreve com as consoantes, é muito cômodo, porque ele já consegue ler, ele entende, né? E aí entra o que? A intervenção do professor. Vou utilizar o banco de palavras,
Vou dar as letras, vou trabalhar com as letras móveis, a quantidade X de letras certinho para ele escrever, ó, não pode sobrar uma letrinha aqui. É nesse momento que a gente começa aí a ver as intervenções, tá? Os tipos de atividades que a gente vai desenvolver com esse estudante, né? E qual a maneira correta de realizar uma sondagem? Primeiro que a gente precisa de fazer, tá? E eu preciso deixar bem claro com vocês sobre isso, porque a gente não pode ter equívocos na sondagem, tá? Primeira coisa que a gente precisa de fazer, escolher uma lista de palavras, escolher o mesmo campo semântico, tá? Eu tenho o hábito de mandar para vocês todo o bimestre, quais são as palavras, por quê? Ah, Suzana, você quer ficar vigiando a gente? Não, para nortear o trabalho do professor, tá? A sondagem vai ser aplicada individualmente. Eu não vou ditar a palavra no coletivo, vou pedir para o meu aluno escrever. Não. Eu preciso de saber como esse menino está pensando no sistema de escrita, quais as intervenções que eu vou precisar fazer. Então, vocês precisam de fazer individualmente, tá? Preparar um ambiente acolhedor, criar um contexto, aproximar o ditado da realidade, criar neles essa rotina da sondagem bimestral, né? Entregar uma folha em branco, sem pauta. Eu peguei algumas sondagens que estavam com folha com pauta. Não, é uma folha sem pauta. Pedir para escrever com as letras maiúsculas, né? O nome na parte superior da folha e colocar a data. Por que é importante colocar data? Às vezes eu pego algumas sondagens que o professor não colocou data. E aí eu não consigo fazer a comparação de onde que ele estava, onde que ele está nesse momento, tá? E oriento o quê? A sondagem, ela acaba meio que sendo um gênero textual. Ele é uma lista, né? É um gênero textual, é uma lista. Então a gente precisa de falar para o nosso aluno que ele vai escrever uma lista. Então é uma palavra embaixo da outra, tá? Evitar escansão, ou seja, não pronunciar a palavra silabando, que nós temos o hábito, às vezes, de falar a palavra silabando, né? Banana. No momento da sondagem, não é recomendado que a gente fale isso, não prolongar a fala, porque a criança precisa de pensar, né, como que ela vai escrever. E aí, quando ele terminar a escrita da primeira palavra, né, pede para ele ler. E esse é o momento mais importante da sondagem. Por quê? Já peguei sondagem de criança silábica alfabética, que o professor colocou que a criança era pré-silábica, que a criança leu corrido. Então, é naquele momento que você fala para a criança, lê com a pontinha do dedo, lê o que está escrito aqui para Pro. É onde ele começa a ler. A gente depois a gente faz as marcas de leitura. Não dá para a gente pegar uma sondagem sem marca de leitura. Tá? A marca de leitura a gente faz após o momento que o aluno terminou a sondagem. A gente vai fazendo. Lê para mim. E a gente coloca, até para ele não confundir com os sinais do que a gente está escrevendo ali na sondagem. Tá certo? E aí, o que a gente precisa de fazer, né? Analisar esses instrumentos de acompanhamento. Conhecer o que a criança pensa e sobre a escrita é o ponto de partida, né? É importante registrar como a criança está construindo seus conhecimentos em relação ao sistema de escrita. O que acontece com isso? Possibilita ao professor desenvolver o planejamento das suas aulas. Porque às vezes a gente quer puxar o nosso aluno, quer puxar demais a turma, e a nossa turma está falando, ó, vai mais devagar, porque eu não estou nesse nível ainda, né? E aí a gente precisa de proporcionar esse momento para as crianças, tá certo? Quando eu falei para vocês a questão do registro de leitura, é sobre isso, tá? Se na leitura o aluno associou uma letra para cada sílaba, podemos registrar dessa forma. Quando ele coloca aqui, caderno, olha que lindo, gente, eu acho maravilhoso essa questão da Emília Ferreira com a hipótese de escrita. Ó, ele escreveu caderno. Se o professor não tivesse feito essas marcas de leitura, né, ou colocado como que está aqui, ele leu corrido, a gente vai pensar o quê? Que esse menino é pré-silábico, né? Olha quando ele está aqui, apontador, né? Ele leu as duas letrinhas e formou a sílaba, tá? Então, assim, é importante que se tenha um registro de leitura, tá bom? Na próxima atividade, que é uma mão na massa, tá? Que aí vai no formulário do Google para vocês responderem, vocês vão analisar algumas sondagens que eu vou colocar lá no formulário do Google para vocês e vocês vão escrever a hipótese de cada estudante. Lá no formulário que eu vou colocar para vocês, né, estarão aí as hipóteses
né? Cada questão vai ter uma hipótese descrita e vocês vão ter que colocar que hipótese que essa criança é e o porquê que você acha que ele tem essa hipótese descrita, tá? Vocês vão observar que nem aqui, ó, já tem uma que está escrito, aqui está escrito como pré-silábico, aqui não tem nada, mas enfim, eu quero saber quais são as impressões de vocês, tá? Quem é essa criança? Com base nessa sondagem que vocês estão vendo aqui, que hipótese de escrita que essa criança é? Tá certo? E aí vocês vão fazer lá para mim, isso aí vai ser o material de retomada na ATPC com vocês, tá certo? Então eu vou finalizando aqui com vocês, já vou subir esse vídeo, ficou comprido, ele ficou com mais ou menos 40 minutos, mas não tem problema, né? O ATPC de vocês é de 45 minutos, se vocês quiserem assistir metade, depois assiste a outra metade, né? Então, essa é a nossa formação aí do Alfabetiza Juntos, tá bom? Fiquem com Deus e qualquer coisa vocês podem me procurar. Um beijão.